Papo Mais. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 16º episódio do podcast Papo Mais, uma produção CISP, a Central de Informação em São Paulo. Aqui você confere tendências e reflexões sobre economia, mercado, carreira e inovação. Meu nome é Nadine e no episódio de hoje vamos falar sobre os novos cenários para o setor varejista. Atualmente, as vendas online correspondem a 11,6% do varejo nacional, de acordo com estimativas da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, a ABICOM. O percentual pode até parecer pequeno, mas é bastante importante se considerarmos que, antes da pandemia, a ABICOM e a Neotrust mensuravam que apenas 5% de todo o varejo brasileiro realizava vendas por meios digitais. Mais do que o crescimento de vendas online, o varejo apresenta inovação, com soluções mistas entre os ambientes físico e digital em estratégia omnichannel e integração online to offline. Para falar sobre esse assunto, convidamos a economista Kelly Carvalho, assessora técnica do Conselho de Economia Digital e Inovação da FEComércio São Paulo. Kelly, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao Papo Mais. Eu que agradeço, é um grande prazer participar aqui desse debate. Kelly, é evidente o destaque do varejo no digital. Além da influência da pandemia, que obrigou os diversos segmentos a investirem no online, o que você acredita serem fatores essenciais que conduzem a esse crescimento? Na realidade, o e-commerce ele já vinha apresentando aí taxas significativas de crescimento, até a FEComércio acompanha também o desempenho de vendas desse setor. Somente na pandemia, em 2020, em relação a 2019, o setor registrou aí um crescimento de vendas, faturamento real do estado de São Paulo, algo em torno de 40%, o que é muito significativo porque já vinha aí em cima de uma base muito forte. Claro que a pandemia, ela acelerou aí esse processo de digitalização dos negócios, até mesmo porque com as medidas restritivas aí de funcionamento das atividades econômicas, essa foi a maneira, a forma encontrada pelo empreendedor para conseguir exercer a sua atividade, para conseguir sobreviver, né, diante dessa crise gerada aí pela pandemia, que afetou muito o ambiente de negócios. Então, a gente já tinha, então, esse crescimento de vendas do e-commerce, que foi, claro, expandido com a pandemia, e quais são os outros fatores, né? Hoje a gente observa muito essa questão da própria concorrência e do próprio consumidor, que está cada vez mais conectado. Em média, são 2 smartphones por população, né, por indivíduo, né, no Brasil. Então, isso já mostra que o consumidor ele está mais conectado e, claro, nós temos a concorrência. Os concorrentes aí estão mais integrados, estão mais no digital. Então, essa é uma forma aí que as empresas encontraram, então, até mesmo como tiveram que antecipar esse projeto. Então, se elas tinham aí um projeto de digitalização, com a pandemia, então, elas foram obrigadas. Então, é uma forma de poder aí atrair esse consumidor, é uma questão muito de mercado, que somente foi, então, antecipado. Eu acho que isso é um dado que é muito importante, que se nós tínhamos aí um crescimento já significativo de vendas online, somente na pandemia nós tivemos 13 milhões de novos consumidores que realizaram sua primeira compra online. E a experiência desses consumidores foi significativa, tanto que somente no primeiro semestre desse ano já são mais 6 milhões de consumidores fazendo compras no e-commerce. Então, mostra aí a relevância, que é essa questão do fator concorrencial, o consumidor buscando experiência, comodidade, praticidade para comprar aí no comércio eletrônico. Perfeito. E como você avalia esse cenário, né? A gente está falando de um cenário de crescimento até em relação ao B2B, e o crescimento e as tendências, não é questão do B2B, o crescimento e as tendências são os mesmos observados no B2C?
são os mesmos observados. O B2B, o B2C, ambos registraram um crescimento significativo, porque até mesmo foi a questão da própria pandemia, foi a questão também de se ser praticamente obrigado, né? Então, por exemplo, se no B2C muitas empresas tiveram aí, para atender o seu consumidor, até mesmo, por exemplo, melhorar a sua questão de logística, né? Facilitando as entregas aí para os consumidores, nós tivemos uma diversificação de canais, né? Então, drive-thru, então entregas por aplicativo, enfim, toda uma questão aí de agilidade, né, para poder atender aquele consumidor na relação B2C. No B2B aconteceu a mesma coisa. Então, nós tivemos aí impactos positivos em vários níveis da cadeia empresarial. Então, fabricantes, revendedores, os atacadistas, distribuidores, até mesmo a indústria, né? Passaram aí a ter esse tipo de comunicação, de crescimento de vendas online. Então, nessa relação tem lá a questão da compra via CNPJ, e o que foi interessante, porque facilitou muito até mesmo a própria gestão dessas empresas, nessa questão das vendas, né, entre eles. Até mesmo em termos de cálculo de tributação, da melhor otimização da distribuição dos produtos entre as empresas, enfim, houve sim esse crescimento. Claro que alguns pontos também devem ser levados em conta, né? Porque se muitas empresas precisaram de matéria-prima, ou então precisaram até mesmo de produtos aí para colocar na sua plataforma para poder vender, né, para o consumidor final, a gente também se deparou com algumas dificuldades, mas isso é num contexto econômico geral, né? Que foi causado pela pandemia, como, por exemplo, a falta de alguns componentes eletrônicos, alta do dólar, alta da inflação. Então, isso acabou aí, às vezes, prejudicando uma parte desses empresários. Mas, claro que a relação B2B, B2C cresceram no mesmo sentido, e essa é uma tendência que veio para continuar. Então, é muito mais prático, através do CNPJ, o empreendedor consultar através dos seus fornecedores todos os produtos que ele precisa naquele momento, ver se tem o estoque, né, daquele produto, até mesmo para poder ofertar aí para o seu consumidor. É uma tendência, então, que não tem retorno, né? É uma tendência que não tem retorno, ela somente vem aí para potencializar, né, esse mercado. Bom, sabemos, né, que a expansão é importante, mas que a inovação é ainda mais essencial. Embora existam excelentes cases de sucesso com resultados da união da tecnologia e estratégia de negócios, uma parcela das empresas não se estruturou com foco no digital. Há, inclusive, argumentos que apontam que alguns negócios apenas reproduzem as ações do ambiente físico no online. Como você vê esse aspecto? E você acha que esse olhar para a inovação também tem que avançar? Esse olhar para a inovação ele tem que avançar, porque o que a gente observou na pandemia? As ações elas foram feitas muito que de uma forma ágil, sem muito um plano de uma estratégia de negócios para poder vender no online, como abordar aquele consumidor, enfim, o empreendedor ele teve que se ajustar à sua necessidade do dia a dia para conseguir sobreviver. Então, ele passou aí a vender, por exemplo, através de uma rede social, através de um marketplace, enfim, abordando, tendo aquele mesmo tipo de comportamento que é observado numa venda presencial, por exemplo. Passado esse período, claro, agora é o momento dessas empresas se reinventarem e analisar o seu modelo de negócios com foco na experiência do consumidor, né? Com foco em proporcionar a melhor experiência do consumidor. Não basta apenas vender aquele produto, porque a experiência do consumidor, o que ela envolve no e-commerce, né? Desde até mesmo a pré-venda, porque muitos consumidores, eles acabam pesquisando até mesmo a reputação do negócio na internet, isso acontece muito, e aí tem todo o processo de compra. Então, por exemplo, se ele vende através de uma plataforma própria, de um e-commerce próprio, site próprio, tem toda ali uma experiência de navegação. E ali tem que ter uma inovação no sentido de facilitar
todo o passo a passo de compra desse consumidor, não ser ali um processo muito burocrático, cheio de links, enfim, uma coisa muito objetiva e segura para esse consumidor. E, claro, não podemos esquecer que no e-commerce, dois pontos são muito relevantes quando se vende uma mercadoria e que isso, a gente pode falar que é uma inovação também. Tanto a agilidade de entregas, então, assim, o consumidor, ele espera uma boa experiência em receber o seu produto até antes mesmo do prazo previsto, se for o caso, tá? E o próprio pós-vendas, porque às vezes o consumidor, ele tem inúmeras dificuldades, até mesmo para achar um canal de comunicação com a empresa no site. Então, é importante que esse empreendedor, ele reveja até isso, facilite essa comunicação, como, por exemplo, se o cliente quiser fazer a troca de uma mercadoria, se ele quiser tirar uma eventual dúvida, enfim, qualquer questionamento que esse consumidor ele tiver, tem um canal de fácil acesso. Aí, quando a gente fala um pouco mais em estratégia de inovação, né? Claro, durante a pandemia, algumas empresas adotaram algumas estratégias, mas isso tem que ser agora ajustado. Então, assim, na pandemia nós observamos que muitas, por exemplo, ofereceram vendas de cartão fidelidade para ser usado quando o estabelecimento comercial físico fosse aberto, novamente aberto, com descontos, mas agora extrapola um pouco mais. Então, vamos para essa questão da experiência do consumidor, sempre agregar um valor àquele produto. Então, por que não fazer um processo de experimentação do produto para aquele consumidor, enviar para ele, por exemplo, além da compra que ele está fazendo, um produto, algumas que ele possa experimentar. Isso é uma inovação, isso é você melhorar a experiência de compra do consumidor. Então, existe aí sim, claro, um largo espaço para que essas empresas possam se ajustar, possam ter equipes, porque acho que um outro grande problema que a gente encontra agora é a própria questão do mercado de trabalho focado nessas empresas, nesse tipo de negócio, porque existe aí uma falta de mão de obra voltada para essa questão de tecnologia, de atendimento um pouco mais personalizado nesse meio, né, de compras. Então, esse é um momento de se rever todas essas questões, inclusive para poder inovar, para poder mostrar aí um diferencial para esse consumidor. E, na verdade, eu até vou fazer uma outra pergunta, né, objetivando aí a sua resposta. Então, a gente vai ter que avançar no Brasil também na questão do mercado de trabalho, né? Desses trabalhadores, a gente vai ter que ter um outro olhar, assim, uma nova vertente, né? O empresário vai ter que ter uma vertente para capacitar esse trabalhador, não é isso? Exatamente, o empresário ele vai ter que capacitar, treinar esse trabalhador. Então, assim, são duas vertentes, né? Tanto do lado do empresário, de ter aqueles seus colaboradores capacitados, então, não somente, por exemplo, um vendedor de loja física, mas também ser um consultor de vendas online, por exemplo, né? A questão também de se ter até mesmo políticas públicas voltadas aí para a educação voltada para o empreendedorismo digital, transformação digital, porque isso vai ser fundamental nos próximos anos. Nos próximos anos a gente tem a questão, nos próximos anos uma realidade muito rápida na realidade, na prática, né? A questão da inteligência artificial, o próprio Meta agora, que o Facebook, né, anunciou recentemente. Então, assim, existe uma série de questões aí que vai ser cada vez mais urgente ter profissionais capacitados nessa área para poder atender a esse tipo de público. Claro que a gente não pode falar que vai acabar o comércio físico, por exemplo, isso nunca, porque o consumidor ele quer ter também o acesso ao produto, ele tem isso já incorporado nele, mas essa parte digital, de tecnologia, de inovação, vai fazer cada vez mais parte. Então, o empreendedor tem que capacitar os seus colaboradores,
a gente precisa de políticas públicas aí para o próximo governo, né, para poder termos essa questão de até mesmo uma obrigatoriedade nas escolas, de ter aí uma disciplina que trata dessa questão da transformação digital no mercado de trabalho, a fim de capacitar essas pessoas para elas estarem mais preparadas para essa nova realidade. E se apresenta rapidamente, né? Não tem como esperar. Exatamente. Não tem como esperar, é muito rápido. Assim como a digitalização digital, esse mercado também vai ser muito rápido. Verdade. E no que diz respeito à inovação no varejo, eu gostaria que você nos falasse, né, o que é integração online to offline, que é o O2O, e qual a diferença em relação ao omnichannel. Se pudesse trazer algum exemplo, né, para quem está nos ouvindo, de modelos que se aplicam, seria interessante. Claro, esses conceitos eles acabam se misturando um pouco, né? Porque a todo momento surgem novos termos, né? Então a gente tem o omnichannel, o online to offline, a gente já tem o termo phygital também, enfim. A questão do O2O, né, que é o online to offline, ele na realidade, ele é uma estratégia, a gente pode dizer que faz parte do processo da empresa, né? Que é o quê? É uma convergência aí da experiência de compras, ou seja, uma integração da experiência de compras entre ambiente físico e virtual, tá? Então, do e-commerce às lojas físicas, né? Então, o que é essa estratégia, no caso do O2O, né? É fazer uma experiência de compra para o consumidor para que ela seja híbrida. Então, vai permitir, por exemplo, né, que o consumidor ele faça a sua compra online, por exemplo, e na própria plataforma, no próprio site, tenha lá a opção da retirada no estabelecimento físico, por exemplo, porque, por exemplo, muitas vezes é uma demanda que é muito rápida, é uma demanda que esse consumidor ele quer receber rápido, então ele pode tirar, né, esse produto na loja. E é uma estratégia que ela reduz, como a gente pode dizer, até mesmo a questão de atritos aí com relação a eventuais filas, mau atendimento. Isso tudo ajuda muito essa questão da experiência de compra. Então, esse consumidor, ele compra online, retira no estabelecimento físico, ainda aproveita a oportunidade para comprar um outro produto. Essa é uma estratégia muito interessante, inclusive, que alavanca as vendas aí do varejo. No mesmo sentido, ele pode ir no estabelecimento físico e identificar, por exemplo, que através do site, ele viu o produto e aí ele compra no site e recebe no conforto do celular. Então, existe muito essa questão da integração que ela praticamente ela se mistura, tá? Já o Omnichannel, né, que é o que vem sendo muito também comentado, ela visa muito mais uma estratégia de comunicação da marca, tá? Em todos os pontos de contato. Então, por exemplo, às vezes o consumidor ele está navegando numa página, num canal de notícias, por exemplo, né? E aí aparece um anúncio de uma loja que está vendendo um produto que ele nem estava pensando em comprar, mas chamou a atenção dele, por exemplo. Então, aparece um pop-up, aparece um anúncio, enfim. Essa é uma estratégia omnichannel, ou seja, as empresas elas se utilizam dessa estratégia de marketing para poder atrair a atenção do consumidor e direcionar esse consumidor ou para a loja física ou para o e-commerce. Então, veja bem, quando a gente fala, então, do O2O, o O2O, na realidade, ele está inerente ali ao negócio, ele já faz parte. Então, a forma parece um pouco difícil de a compreensão, mas no O2O, o consumidor, ele transita de uma forma muito fluida entre o e-commerce e entre o varejo físico. No caso do Omnichannel, é uma estratégia de comunicação de marketing mesmo, que vai ter ali, ele vai estar acessando uma outra página, aparece esse anúncio, o consumidor ele vai se mostrar interessado, ele vai na loja física ou vai no comércio eletrônico e faz a sua compra. Então, como por exemplo, vamos supor, esse consumidor ele viu um anúncio de um tênis, né? Mas assim, ele identifica,
pesquisa no site da empresa, mas para ele, por exemplo, o prazo de entrega pode ser um pouco longo, então ele acaba tendo uma certa urgência, então ele vai até a própria loja física e faz a sua compra, retira o seu produto e ainda se utiliza de mais uma inovação, por exemplo, um meio de pagamento instantâneo como o Pix, por exemplo, né? Que ainda ele ainda pode negociar pagando com o Pix um valor até um descontinho ali na sua compra. Então, são estratégias de negócios, é como atrair esse consumidor. Então, eles acabam aí se fazendo parte cada vez mais do dia a dia aí das empresas, né, e da própria população de uma forma em geral. Por que é estratégico que as empresas investam nesses modelos, nesses formatos, né? Me fala um pouquinho disso. Seria só os grandes, os médios varejistas, ou isso dá para todo mundo pensar em investir nesses modelos, tanto o O2O como o Omnichannel? Olha, isso está para todos os modelos de negócio. É uma questão tanto de concorrência, porque se o empreendedor não estiver no digital, ele pode perder espaço no mercado, ele pode perder concorrência no mercado, porque o seu concorrente ele vai oferecer, ele vai estar mais visível nas páginas da internet, por exemplo, num omnichannel, numa estratégia omnichannel, ou então no O2O. E a própria questão da experiência do consumidor, é uma forma de fidelizar o seu consumidor. Então, como nós mencionamos anteriormente, a questão da própria inovação, por que não traçar estratégias para poder fidelizar aquele cliente? Oferecer uma experiência de compra, de própria experimentação do produto, encaminhar um brinde, ou então até mesmo a questão do cashback, que hoje em dia vem sendo muito utilizado pelos empreendedores, que também é uma forma de deixar aquele cliente fidelizado, porque ele vai ter aquele bônus, ele vai voltar no estabelecimento ou vai voltar na plataforma e vai ali comprar. Ele não vai comprar somente o que está naquele bônus que ele tem, por exemplo, ele acaba chamando a atenção para um outro tipo de produto, um outro tipo até mesmo de serviço que às vezes pode ser prestado, e ele acaba adquirindo. Então, essa questão, investir nesses modelos, é fundamental. Quem estiver fora desse mercado, está praticamente com seus dias contados. Claro que, às vezes, um pequeno empreendedor fazer uma plataforma própria de vendas, né, um site próprio, envolve custos, envolve questão de segurança, integração de meios de pagamentos, envolve uma série de questões. Mas não é tanto a justificativa para ficar fora desse mercado, porque a gente tem como alternativa as redes sociais, né? Então, a gente tem Instagram, Facebook, até o próprio WhatsApp, que ele pode ter o WhatsApp Business, ter ali os produtos disponíveis e fazer com que o consumidor também acesse, compre através do WhatsApp, através até mesmo do pagamento via WhatsApp hoje em dia. E também temos os próprios marketplaces, que são os espaços que são disponibilizados pelas grandes redes varejistas, que esse empreendedor ele se cadastra. E aí vem mais um ponto importante do amadurecimento agora do e-commerce. Então, ele tem que conhecer um pouco mais de como que ele vai dispor esses produtos que ele tem hoje no marketplace, sendo que tem outros milhares que vendem o mesmo produto. Então, como que ele pode dispor, qual tipo de promoção, o que pode ser um atrativo para que o consumidor escolha ele entre milhões de outros concorrentes que estão numa plataforma de marketplace, por exemplo. Então, e aí, no marketplace, ele paga, claro, uma comissão para aquela plataforma, para ele poder comercializar o seu produto, mas é um meio, é um canal que ele tem aí à disposição, uma comissão que ele vai pagar, digamos assim, que é um investimento que vai ajudar também ele a vender também. Então, essa é uma expectativa que é uma tendência de mercado inovadora que veio para ficar, e a gente vai ter muito essa experiência, então, híbrida. Então, consumidor comprando ou no online ou no offline, ou fazendo o mesclado das duas, comprando e retirando no físico, enfim, a gente vai ter muito esse ambiente daqui para frente.
E essa é a questão muito de fazer um planejamento, de ajustar as suas estratégias de vendas de forma aí, digamos que a melhorar a experiência, né, desses consumidores que estão cada vez mais exigentes, conhecedores também das páginas, das empresas, e tem inclusive hoje inúmeras plataformas que mostram a reputação daquele negócio. Então, é importante que esse empreendedor esteja atento a isso diante dessa nova realidade. Verdade. Bom, para encerrar o episódio de hoje, seguimos com a nossa sessão de ping-pong. Kelly, de forma rápida e direta, para você, no e-commerce brasileiro, quais as oportunidades? Bom, as oportunidades é a questão da atração de novos consumidores para potencializar as vendas e a integração dos canais de vendas de forma a ter uma melhor experiência de compra para o consumidor. Quais os desafios? Bom, os principais desafios estão relacionados à logística, porque apesar do grande esforço das empresas em tentar proporcionar aí uma redução de prazos, de entregas, ainda existe muita burocracia para se fazer uma entrega no país, como, por exemplo, obrigações acessórias, tributárias, para a entrega dessa mercadoria. E isso ainda precisa melhorar. É uma questão também de uma política pública para que as vendas do e-commerce sejam potencializadas. Então, a melhoria dessa questão de entrega e também os desafios relacionados que é o dia a dia, de como melhorar constantemente a experiência do consumidor. O que você considera ser o futuro? O futuro é praticamente um mesclado do digital com o físico, cada vez mais fazendo parte do dia a dia das empresas e dos consumidores. E digamos assim que não somente como nós tínhamos no passado, eletroeletrônicos e eletrodomésticos, bens duráveis que predominavam nas vendas online, hoje, e essa é a questão de futuro também, a tendência é de que o consumidor ele compre até mesmo bens essenciais de higiene pessoal, alimentação. A gente observa que supermercados, a grande parte hoje já vende online. Então, a expectativa é de que, no decorrer do tempo, essas empresas, cada vez mais segmentos, fazem parte desse ecossistema e que o consumidor também adquire esses produtos através das plataformas online ou então fazendo esse mesclado do online com o físico. A página da FEComércio tem muitas informações, para o empreendedor. Sim, a FEComércio, ela disponibiliza uma série de conteúdos, tá, de orientação para as empresas, tanto para estabelecimento físico como para o online, acompanhando todas essas tendências de mercado, inclusive promovendo webinários focados nessa questão da orientação, principalmente no que diz respeito à transformação digital, que essa é a tendência do momento, e também a FEComércio disponibiliza de uma série de indicadores que colaboram muito para o dia a dia do empreendedor, porque hoje em dia, para se fazer uma estratégia de negócios, tem que se levar em conta o que está acontecendo na economia, quais são as expectativas dos consumidores, como que está o nível de estoque em geral das empresas, enfim, ter toda essa análise. Então, a FEComércio ela disponibiliza, através de indicadores próprios, uma série de pesquisas que apontam aí as tendências do mercado, tanto do lado da empresa como do lado do consumidor, e que podem aí ser um norte para poder traçar essas estratégias, ter um plano de negócio de uma forma um pouco mais assertiva. Perfeito. Kelly, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, muito obrigada a todos. Encerramos mais um episódio do podcast Papo Mais. Se você curtiu, inscreva-se no nosso canal ou siga nosso perfil no Spotify para acompanhar os próximos episódios. Você também pode enviar suas sugestões, dúvidas e perguntas para o e-mail relacionamento@cisp.com.br. Agradecemos pela atenção e companhia e até a próxima. Você ouviu Papo Mais, podcast da CISP.